Mando aqui a análise da pesquisa Genial Quest. Presta atenção. Presta atenção. Maioria dos brasileiros temem mais o retorno de Bolsonaro do que a reeleição de Lula em 2026. Aponta Genial Quest. Então, vamos analisar. Maioria dos brasileiros temem mais a volta do Bolsonaro do que a reeleição do Lula. Isso é um ponto bom. Isso é um ponto bom. Desde que o Bolsonaro seja um cabo eleitoral bom. Se colocar na cabeça do povo, olha, esse Zema, ou esse Tarcísio, ou esse Flávio Bolsonaro, ou essa Michele, é a representatividade do Bolsonaro, vai perder a eleição. Se o marqueteiro conseguir fazer isso, olha, esse candidato não passa de uma marionete na mão do Bolsonaro. Ele é o Bolsonaro com outro nome. Então Lula ganha a eleição. E você sabe que o marketing cai muito bem disso, né? O povo vai falar, não, o Tarcísio é só o poste do Bolsonaro. O Flávio é só o poste do Bolsonaro. Então tá aqui, ó. Maioria dos brasileiros tem mais o retorno do Bolsonaro do que a reeleição do Lula. Mas vamos analisar. Levantamento mostra que 45% dos eleitores tem mais medo de Bolsonaro do que o novo mandato do Lula. Isso é bom. Isso não é pro Lula, isso não é ruim, não. Pro Lula isso não é ruim, tá? Mas presta atenção. Segundo o levantamento, 45% dos entrevistados afirma ter mais medo do retorno do Bolsonaro do que a continuidade de Lula. Os outros 40% disseram temer mais a reeleição do petista. 45% teme a vitória do Bolsonaro, 40% teme a vitória do petista. Não? Outros 40%, nessa mesma linha, segundo a coluna, né? Do jornalista que eu estou lendo aqui, chama atenção o fato que 66% dos ouvintes acredita que Lula não deveria concorrer às eleições. Alisiado, mas 66% diz que o Lula não deveria concorrer às eleições, mas esses 66% não vota no Lula? Não tem nada a ver. Se você perguntar para mim aqui, ó, que tem a foto do Lula ali, tá vendo ali, ó, o Lula ali atrás ali, ó, do Che aqui, ó. Se você perguntar para mim, Elisiário, você queria o Lula candidato a presidente da República? Eu digo para você, se ele fosse o meu pai, o conselho que eu ia dar para ele era o seguinte, que o Lula tem idade para ser meu pai. O conselho que eu ia dar para ele é o seguinte, pai, não concorre. Não vem para reeleição, não. Se fosse o Lula, fosse meu pai, tá? Olha, tenta fazer o sucessor. Então eu acredito que são umas perguntas que já vem com a resposta pronta, né? Olha, você quer o Lula na reeleição? Olha, o que a gente quer? A gente quer que a esquerda continue governando esse país, não importa com que nome que seja. Mas, se precisar do Lula para ser reeleito, eu quero o Lula. Se é o Lula que vai ganhar, eu quero o Lula. Agora, eu só queria um vice bom. Que se caso o Lula deixe o poder, por alguma razão, o vice, ele é uma pessoa que a esquerda gosta dele. É disso que nós estamos precisando. Agora que o Lula vai vir para a reeleição, ele vai vir para a reeleição, esquece. O Lula vem para a reeleição até na cadeira de rodas. Esquece. E a probabilidade do Lula ganhar é grande demais. Ah, Elisiário, mas os números estão mostrando aí que o Lula tem 40% de apoio. Que presidente no mundo que tem mais apoio do que esse? Só a presidenta do México, que é uma mulher, e o presidente da Índia. O resto tá tudo nessa faixa mesmo. Agora, a Rússia e China a gente nem vai contar, né? Venezuela a gente nem vai contar. Tá? A pesquisa evidencia uma consolidação da rejeição do Lula.
Mas o Lula sempre teve essa rejeição. Só que o Lula tem voto. O Lula sempre teve uma rejeição muito grande. Só que o Lula tem voto. Agora, não adianta não ter rejeição e não ganhar eleição. O Lula tem rejeição porque ele é conhecido. O Lula tem rejeição porque ele já foi presidente da República e é o presidente da República. Você rejeita aquilo que você conhece. Eu gosto de dizer o seguinte: se te apresentar uma fruta na feira dizendo, olha, essa fruta aqui é do Amazonas, quer experimentar? Qual que é a probabilidade de você não experimentar? É praticamente zero, você experimenta. Você vai rejeitar depois que experimentou. Então tem muito candidato aí que vai disputar com Lula que tem pouca rejeição, o povo não conhece. O povo vai rejeitar depois que conhece. Olha o caso do João Dória, por exemplo, governador de São Paulo. Foi o governador de São Paulo e não teve coragem de disputar a reeleição. Porque o povo conheceu e não gostou. Agora, quem será o adversário do Lula? Alguém que o Bolsonaro apoiar. Eu tenho medo só se aparecer um candidato a qual as pessoas não reconheçam ele como de direita. Eu tenho medo só do candidato que a gente ainda não conhece, que a gente ainda não viu. Esse, o Lula pode ter medo dele. Mas esses tapetinhos, lambibotas de Bolsonaro, pode disputar a eleição, que a chance de ganhar é de 70%. O que você acha disso, hein?